Está no ar o canal HAM-TV. Bom, graças a Deus, estamos mais uma vez aqui no canal HAM-TV para apresentarmos o programa A Palavra do Mestre. Muito bem, meus irmãos e meus amigos ouvintes, semana passada a gente começou um assunto muito importante e nós queremos dar continuidade a esse assunto. Nós falamos sobre o reino do Papa e hoje vamos continuar com esse assunto e que a gente não terminar hoje, no próximo programa nós voltaremos a falar do assunto. Mas hoje eu quero apenas acrescentar uma pequena palavra no tema. O reino do Papa agora. Esse é o nosso assunto de hoje. Muito bem, vamos para as escrituras. Eu não quero perder muito tempo. Eu quero repetir a escritura da semana passada, que está exatamente no livro do Apocalipse, capítulo 17, versículo 8 até o versículo 10 de Apocalipse. Apocalipse 17, o livro do Apocalipse, o livro da revelação. Apocalipse 17, versículo 8 até o versículo 10 do livro do Apocalipse. Vamos lá, para nós continuar o nosso assunto. 17, 8 ao 10. Diz assim a palavra de Deus. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, irá à perdição. E os que habitam na terra, cujo nome não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, antes da fundação do mundo. E se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Versículo 9. Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são os 7 montes, sobre o qual a mulher está assentada. Versículo 10. E são também 7 reis, 5 já caíram, e um existe, e outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Que Deus abençoe a sua palavra. E nós queremos continuar com o assunto, o reino do Papa agora. Eu apenas quero acrescentar essa pequena palavra no meio do tema. O reino do Papa agora. Porque, meus amados irmãos e meus amigos ouvintes, agora o que eu quero falar aqui é só para aquelas pessoas que conseguem perceber os acontecimentos mundial que está acontecendo no mundo, nesse momento, na hora que estamos vivendo. Para muitas pessoas, os acontecimentos que estão acontecendo no mundo, elas estão despercebidas disso. Outras pessoas acham que isso é normal. Tudo que está acontecendo no mundo acha, não, isso aí é normal. Outras acham isso, admira essas coisas. Como está aqui escrito no capítulo 17, quando a gente leu, capítulo 17, versículo 8 do Apocalipse, que as pessoas se admiraram. Deixa eu repetir isso aqui. A besta que viste foi já não é, e há de subir do abismo, irá à perdição. E os que habitam na terra, aí diz assim, ó, cujos nomes não está escrito no livro da vida desde a fundação do mundo, se admiraram vindo a besta que era e já não é e mais do que virá. Então existe um grupo de pessoas que está se admirando com o que a besta está fazendo. E besta, aqui, é apenas uma linguagem simbólica. Não é um monstro. Mas essa besta aqui é um homem. Veja só, meu irmão, meu amigo ouvinte. Assim como o diabo usou a primeira vez uma besta, está lá no capítulo 3 do livro de Gênesis, o irmão Brana diz que o diabo ele entrou naquele animal chamado serpente através da inspiração. E aquele animal foi até Eva e falou com Eva e conversou com Eva. E a gente sabe, de acordo com a Bíblia e com a mensagem do profeta, que aquela serpente que conversou com Eva era um homem. Era um homem.
Aí você pergunta, mas irmão, a Bíblia disse que era uma serpente. Ora, ali estava numa linguagem simbólica. Ali estava numa linguagem simbólica, porque quando o sétimo anjo chegasse em cena, ele revelaria quem era aquela serpente. Então, o diabo vai e usa aquele homem para que ele pudesse. Para quê? Agora, você tem que saber para que o diabo quis fazer aquilo. Porque o diabo queria se entronizar no meio da raça humana. E como o diabo ele não tem poder de criar, ele diz assim, eu vou colocar minha semente ali no meio, porque aí eu vou poder trabalhar no meio dos seres humanos. E foi o que fez. E foi o que ele fez. Ele usou aquele homem chamado serpente, e através daquele homem chamado serpente, o diabo pôde se entronizar no meio da raça humana até hoje. E hoje tem outro homem, outra besta, outro animal no mundo, e o diabo está usando ele para quê? Para se entronizar novamente no meio da raça humana. Agora, tudo isso que está acontecendo no mundo, meu irmão, meu amigo ouvinte, é um plano que Deus já sabia. Foi um plano estabelecido por Deus antes da fundação do mundo. Nada acontece por acaso. Tudo tem um propósito. Então, se isso que está acontecendo no mundo hoje, que algumas pessoas não percebem, outras pessoas acham isso normal, e outras pessoas se admiram com essas coisas que está acontecendo no mundo, mas tudo isso que está acontecendo no mundo são as profecias da Bíblia se cumprindo. Então, como eu falei no programa passado, os 3 homens mais poderosos do mundo estão trabalhando. No lado, Putin, o presidente da Rússia. No outro lado, Barack Obama, o presidente dos Estados Unidos. E o outro homem, esse que está trabalhando muito mesmo, hein? O Papa Francisco. A besta do Apocalipse, capítulo 13. Porque essa besta que está no capítulo 13 do Apocalipse é um homem. É um homem. E ele está andando no mundo todo para fazer aquilo que está escrito na palavra de Deus que ele ia fazer. Unir todo o sistema político e religioso sobre ele. Como eu falei, o mês passado, ele esteve em Jerusalém. Preste bem atenção às coisas. A primeira vez que um Papa visita Jerusalém, nos anos 60, que eu não estiver equivocado, eu acho que foi, ele foi escondido. Ele foi em Jerusalém, ninguém sabia que o Papa estava lá. E quando isso aconteceu, houve um eclipse lunar. Houve um eclipse lunar quando o Papa botou os pés pela primeira vez em Jerusalém. Isso é verdade. Isso você pode encontrar até na internet, essas coisas que eu estou falando. E hoje o Papa entra em Jerusalém pela porta da frente. Hein? Ele é recebido pelos rabinos, pelos religiosos, de todo tipo de religião. Por quê? Porque as profecias precisam se cumprir. E para as profecias se cumprir, tem de ter uma pessoa. Tem de ter pessoas para cumprir as escrituras. Quando a Bíblia diz, no capítulo 10, versículo 7 de Apocalipse, que no dia da voz do sétimo anjo, todos os mistérios seriam cumpridos, para isso se cumprir, tem de ter um homem aqui na terra, para que essa escritura do capítulo 10, versículo 7 de Apocalipse se cumprisse. E tem um homem aqui, chamado William Marlon Branham. Aí sim, essa escritura, essa profecia se cumpriu. E quando a Bíblia diz aqui no Apocalipse 17, versículo 8 ao 10, quando a gente leu, fala dessa besta, que as pessoas se admiram. Então, essa profecia precisa se cumprir. E para se cumprir, tem de ter um homem aqui na terra. E tem um homem que está cumprindo essa escritura. Meu irmão, meu amigo, os acontecimentos, as coisas estão acontecendo de uma forma rápida. Porque o tempo
o tempo. A Bíblia diz, no capítulo 1, escute só, até o capítulo 3 de Apocalipse, que tem 7 eras da igreja. Começa com Éfeso e termina com Laodiceia. E eu vou dizer uma coisa para você. A era de Éfeso começou no primeiro século. E o mensageiro foi Paulo. A era de Laodiceia começou em 1906. E quem foi o mensageiro? O irmão Branham, o sétimo anjo, William Marlon Branham. Mas só que a era de Laodiceia, ela chegou ao fim. Ela já terminou. Exatamente no dia 28 de fevereiro de 1963. A era de Laodiceia terminou. Ora, que a primeira era da igreja foi Éfeso. E a última era da igreja foi Laodiceia. E a era de Laodiceia já terminou. Aí você me pergunta, então em que tempo estamos vivendo? Ah, nós estamos vivendo num tempo passado. Nós estamos vivendo em um tempo que brevemente as coisas estão acontecendo. Por isso que as coisas estão acontecendo do jeito que está acontecendo. Porque a última era da igreja já acabou, meu irmão. Nós estamos num tempo emprestado, como disse o irmão Branham. Estamos vivendo num tempo emprestado. Porque a última era, a plenitude gentil, a era de Laodiceia, ela acabou no dia 28 de fevereiro de 1963. Olha, veja quantos anos faz que a era de Laodiceia já acabou. Em que tempo nós estamos vivendo? É por isso que os acontecimentos estão acontecendo rapidamente. E o trabalho do Papa é fazer aquilo que está escrito na Escritura para ele fazer. Mas eu quero ler aqui outra Escritura, que é bem importante, para a gente continuar com o nosso assunto, o reino do Papa. Agora, Apocalipse 17, aqui no mesmo capítulo de Apocalipse 17, só que eu quero ler aqui o versículo 16. E diz assim: e os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta e a porão desolada, nua, e comerá a sua carne e a queimará no fogo. Veja só. Veja que escritura tremenda. E os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimará no fogo. Esses 10 chifres aqui, que está na besta, na realidade, são 10 reinos que apoiarão a besta, quer dizer, que apoiarão o Papa. E o irmão Branham diz que esses 10 reinos, exatamente, eles são 10... eles não são reis no sentido de reinar, mas eles são 10 ditadores, diz o profeta. E que você olhar agora, nesse instante, o Papa, ele está sendo apoiado por 10 homens. Olha, de acordo com a ONU, registrado lá na ONU, são 194 nações, se não estiver equivocado. E essas 194 nações estão divididas exatamente em 10 partes. E cada parte dessa domina outros países. E tem 10 homens dominando. E esses 10 homens estão exatamente sendo apoiados pelo Papa Francisco. O irmão Branham vem e diz que esses 10 homens são 10 ditadores. Agora, a profecia diz aqui que eles vão aborrecer. Diz assim, ó. E os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta e porão desolada e nua, e comerão a sua carne e queimará no fogo. Hein? Eles estão unidos com ele agora. Estão unidos com o Papa agora, mas vai chegar um dia que eles vão se aborrecer, eles vão ficar contra o Papa. Aí, como diz a história, aí o bicho vai pegar. Hein? Mas antes disso acontecer, o Papa está fazendo o seu trabalho. Está unindo os povos, unindo as religiões, está unindo e está levando as pessoas. Agora você me pergunta, por que ele está fazendo esse trabalho todo, unindo as pessoas, unindo as religiões? Nos Estados Unidos, praticamente 70% das igrejas evangélicas estão tudo unidas com a igreja católica. Hein?
A igreja luterana nem se fala. Não existe mais igreja luterana mais no mundo. E as coisas estão caminhando. E as coisas estão andando. Agora, deixa eu citar o profeta William Branham. Isso é muito importante, nós falar sobre isso. Porque Deus enviou um profeta, esse profeta veio esclarecer a Bíblia para nós, veio abrir os nossos olhos. Eu queria ler aqui, na mensagem, a semente sinal do tempo do fim, parágrafo 65, a semente sinal do tempo do fim, parágrafo 65. Veja o que é que o irmão Branham diz aqui, isso aqui é muito profundo. Ele diz assim, ó, preste bem atenção às palavras do profeta de Deus, William Branham. Olha o que é que ele diz. Observe, os poderes têm tido um reavivamento. Os poderes nacionais. É o que está acontecendo aí. É o que está acontecendo no mundo hoje. Um reavivamento. O Papa está reavivando. Há um reavivamento agora de quem vai ser o maior poder. Comunismo? Todos vocês ouvem pregadores de pé no púlpito dizendo, ó, vamos temer o comunismo. Aí o irmão Branham diz, bobagem. Mostre na escritura onde o comunismo governará o mundo. Hein? Ele está pedindo para mostrar na Bíblia aonde o comunismo vai dominar o mundo. Ele diz que isso é bobagem. Olha o que ele diz assim. O romanismo vai dominar o mundo e não o comunismo. É o que está acontecendo desde o ano 325, quando Constantino ganhou o governo clerical e o Estado teve que se unir com a igreja. Desde aquele tempo até agora que Roma, o romanismo, o poder da igreja católica vem dominando o mundo através do seu chefe maior, o Papa. Hein? Olha o que é que ele diz. O romanismo vai dominar o mundo e não o comunismo. É o que está acontecendo. Roma está dominando o mundo. O Papa. É por isso que o Papa está andando no mundo todo para dominar. Agora me escute só o que eu vou dizer. Mas existe uma promessa, sabe, na Bíblia Sagrada, que vai acabar com esse poder dele. Mas enquanto essa promessa não se cumprir, foi o que nós acabamos de ler aqui, no versículo 16 de Apocalipse 17. Deixa eu repetir mais uma vez. Olha aqui. E os 10 chifres, esses 10 chifres são 10 ditadores, e esses 10 ditadores já estão unidos com ele agora. E os 10 chifres que vistos na besta são os que aborrecerão a prostituta e porão desolada e nua, e comerá sua carne e a queimará no fogo. Deixa eu ler aqui um parágrafo do profeta, na mensagem Semente da Serpente. Parágrafo 16. Preste bem atenção o que a irmã Branham diz sobre isso. Parágrafo 16 da mensagem A Semente da Serpente. Olha o que ele diz aqui. Olha o que ele diz. Preste bem atenção. Essa é a razão que Deus tem levantado a Rússia ali como a bomba atômica para varrê-la como foi na inundação do dilúvio. Quando ele levantou as nuvens, claro que ele tem, assim diz a Bíblia, Rússia, o país ateu, que eles estão e têm estado brigando exatamente nas mãos do Deus Todo-Poderoso, exatamente como o rei Nabucodonosor ia destruir Israel, porque eles falharam em andar com Deus. A Rússia está se levantando para vingar da Igreja Católica o sangue que ela derramou dos santos. Assim diz a Bíblia. Isto vai tomar toda a coisa. Essa é a Escritura. E essa é a revelação profética. Sim, a Rússia está aí. É por isso que eu falei e que tem 3 homens poderosos na Terra hoje. O primeiro mais poderoso hoje é Putin, o presidente da Rússia. O segundo é o Papa Francisco. E o terceiro é o presidente dos Estados Unidos.
Mas só que o presidente dos Estados Unidos, ele vai se unir com o Papa tranquilamente. Mas Putin, o presidente da Rússia agora atual, ele pode até se unir, mas depois ele vai trazer vingança. A Rússia vai trazer fim. Isso é profecia da Bíblia. Vai se vingar da igreja romana porque ela fez no resto do meu irmão. Que eu for contar para vocês o que a igreja romana fez durante esses 2000 anos com as pessoas. Hein? Não é brincadeira. É só você entrar na história. A igreja católica matou mais de 68 milhões de pessoas no mundo. Porque não creu na sua doutrina, no seu ensinamento. Isso está na história, é só você examinar isso. Entre na internet que você vai ver essas coisas também. Não estou brincando aqui. Eu não estou falando aqui a brobinha como as pessoas fazem nas igrejas. Mas as igrejas não estão nem preocupadas com essas coisas. Mas enquanto essa vingança da Rússia não vir, eles estão trabalhando. Eles estão unindo. Deixa aqui, eu quero entrar aqui numa escritura. Eu quero, com a ajuda de Deus, que Deus me ajudar, conseguir terminar esse assunto hoje. Eu quero aqui ler no Evangelho de Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 15 de Lucas. Eu quero ler uma escritura para vocês aqui, muito importante. Eu já preguei sobre isso, mas eu quero trazer mais luz sobre isso. Lucas, capítulo 15, Evangelho de Lucas, capítulo 15, e o versículo 8 ao 9 do Evangelho de Lucas. Preste bem atenção às palavras de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 8 ao 9. Veja só o que é que a Bíblia diz aqui. A Lucas, capítulo 15, versículo 8 ao 9 diz assim: o qual a mulher que tinha 10 dracmas, se perdeu uma dracma, não acendeu a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar. Versículo 9, perdão. E achando-a, convocou as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Nós já pregamos sobre esse assunto, a igreja e a dracma, mas veja aqui, uma mulher perdeu a dracma. Como eu falei num programa que eu preguei sobre isso, eu quero repetir isso aqui. Naquela época, as mulheres não usavam aliança para mostrar que era casada. Elas usavam um diadema na sua testa, na cabeça, e tinha 10 pedrinhas. Essas dracmas são moedas gregas. E cada pedra daquela tinha uma virtude. Mas, quando a mulher fazia uma coisa errada, elas iam até o sacerdote, e o sacerdote julgava aquela mulher, e baseado no que qual é a coisa errada que ela fez, ele tirava uma pedra daquela que representava aquele ato que ela fez. Isso era uma vergonha. Ninguém olhava para a cara dessa mulher. Mas essa mulher aqui, ela perdeu. Ela não fez nada errado. Mas aí ela sabia que seu marido estava para chegar, então ela perdeu e foi procurar a dracma. E ao achar a dracma, ela chamou as amigas e as vizinhas. Você veja que a Bíblia é tão fantástica, que a Bíblia usa a linguagem correta. Amigas. Amigas. Feminino. A Bíblia diz em Efésios capítulo 5, versículo 22 em diante, que mulher na Bíblia representa igreja. Então você veja, as amigas e as vizinhas, 2 igrejas. Essa mulher que perdeu a dracma convida mais 2 igrejas. Então tem 3 igrejas aqui. 3 igrejas. A noiva foi a que perdeu a dracma, mas achou. Porque, como é que ela achou? Através da mensagem do 7º anjo, porque durante 2000 anos ela vinha tentando encontrar essas dracmas, mas não achava. Mas quando chegou o 7º anjo, o último anjo, tocando a sua 7ª trombeta, ela encontrou a dracma que ela vinha perdendo durante as eras da igreja. Então ela convidou as amigas. Quem é as amigas? É a igreja natural. A igreja natural. E quem é as vizinhas? São as denominações. Assembleia de Deus, Batista, Universal, Deus e Amor e outras igrejas por aí. As denominações. Agora, preste bem atenção, meu irmão, meus amigos, que vão assistir esse vídeo. Preste bem atenção. Os acontecimentos do mundo que está acontecendo no mundo atual agora.
as coisas, a Bíblia está se cumprindo de uma maneira fantástica. E as pessoas, umas percebem e outras não percebem e outras acham que isso é comum. E eu estou aqui para mostrar para vocês que as coisas que estão acontecendo são as profecias da palavra de Deus. E por isso que Deus teve de levantar um profeta nesse último dia, nesses últimos tempos, para nos ensinar essas coisas, porque ninguém sabia disso. E aqui a gente estamos vendo aqui 3 igrejas. 3 igrejas. Agora, preste bem atenção nisso aqui, que eu quero falar para vocês. Preste bem atenção. A igreja, a noiva de Cristo, ela perdeu a dracma e achou a dracma. E ela convidou as suas amigas. Essas amigas representam a igreja natural. E também ela convidou as vizinhas, que representam as denominações. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Essas 3 igrejas, e cada uma dessas 3 igrejas, irmão, está num lugar. Ela está situada num lugar. Vamos ver. A igreja de Cristo, a noiva que achou a dracma, quem está reinando sobre ela? Hein? Ela achou a dracma. Ela achou aquilo que ela vinha perdendo durante 2000 anos. E quando chegou na última era de Laodiceia, ela encontrou, porque Deus enviou um profeta e ele trouxe tudo aquilo que estava esquecido pelas denominações durante 2000 anos. O verdadeiro batismo, porque esse batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo não é bíblico não, viu? Jesus disse, ir por todo mundo e pregar o evangelho e batizar no nome, singular, no nome. Está lá Mateus, isso é Mateus 28:19, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí eu te pergunto, qual é o nome do Pai, o nome do Filho e o nome do Espírito Santo? Atos 2:38, arrependei-vos cada um de vós e sejam batizados no nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados. Então, se baseado nessas escrituras, todas as... Olha, deixa eu dizer uma coisa aqui, irmão, porque eu não gosto de falar essas coisas, mas eu tenho que falar isso, que é verdade. Todos os crentes, todos os evangélicos, seja ele batista, seja ele católico, seja ele assembleano, todos eles precisam ainda se batizar, porque eles não se batizaram ainda. Eles se batizaram com um batismo pagão. Todos os evangélicos ainda são pagões ainda. Essa é a verdade. Então, se essa mulher que perdeu o seu dracma, quando o 7º anjo chegou e tocou a sua trombeta, ela encontrou o verdadeiro batismo. Porque o verdadeiro batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho 10 escrituras para mostrar isso. Essa é a verdade. Ela achou a ceia e a Santa Ceia. Você acha que essa Santa Ceia que as igrejas evangélicas fazem nas suas igrejas, isso é correto? Pão de padaria e suco de uva. Quem inventou isso foi Lutero. Lutero que inventou isso. A verdadeira Santa Ceia, ela tem o pão asmo, que é o pão sem fermento, porque fermento na Bíblia representa pecado. Então, a verdadeira Santa Ceia tem que ter o pão asmo, vinho e o lava-pé. E isso ficou perdido durante 2000 anos, mas quando o 7º anjo chegou, a igreja encontrou isso. E doutrina da Trindade? Olha, deixa eu dizer mais uma vez, os irmãos evangélicos, os assembleanos, os batistas, o povo evangélico em geral, eles são pagões porque eles creem em 3 deuses. Eles dizem que Pai é um Deus, o Filho é um Deus e o Espírito Santo é um Deus, são 3 separados. Não. Isso é uma trindade falsa. Viu? Mas quando o 7º anjo veio, ele mostrou para a noiva que Deus é um. Pai, Filho e Espírito Santo são apenas 3 manifestações ou 3 atributos de um só Deus. Essa é a verdade. E também trouxe o ensinamento, trouxe tudo. Tudo aquilo que ele já perdeu durante as eras foi restaurado novamente e essa mulher encontrou a dracma, a noiva de Cristo. E quem está reinando sobre ela é Cristo, que está reinando sobre ela. Deixa eu ler aqui o que o irmão Brano diz. Na mensagem, a palavra falada é a semente original. Parágrafo 35. Mensagem, a palavra falada é a semente original. Parágrafo 35. Veja o que o irmão Brano diz sobre isso. Ele diz assim, ó, olha o que ele diz. Aqueles que tomam a palavra são a verdadeira noiva de Deus, produzindo filhos. E eles não podem morrer. O filho que a noiva gera pela palavra não pode morrer, porque ele é a palavra. Tá vendo aí? Então, quem está reinando sobre a noiva é Cristo, a semente, a palavra. É por isso que a noiva se alegrou
Ela passou 2000 anos encontrando, e quando chega na última era, ela acha o dracma perdido, ela se alegra. E Cristo é a palavra, começa a reinar sobre ela. Essa é a verdade. Deixa eu repetir mais uma vez esse parágrafo aqui. Parágrafo 35 da mensagem, a palavra falada é a semente original, parte 2. Membrana diz: aquele que toma a palavra são a verdadeira noiva. Eles tomam a palavra. Ela encontrou o dracma perdido, produzindo filhos. Eles não podem morrer. O filho que a noiva gera pela palavra não pode morrer, porque ele é a palavra. Amém? Você entende isso? Ela não pode morrer. Aquela criança não pode morrer, porque ele é um filho palavra. Ele é um filho semente. Ele é um filho eterno. Aleluia. Isso é exatamente o que Jesus Cristo foi. Um filho falado eterno. Não tinha que morrer, mas ele o fez a fim de pagar o débito. Esta é a única forma pela qual poderemos ser pagos. Ninguém mais poderia fazê-lo. Todos eles nasceram através do sexo segundo o diabo. Seu plano. Você compreende isso agora? Hein? Mas a noiva de Cristo não. Então Cristo reina sobre a noiva, porque ela tem a palavra. Ela é gerada pela palavra. Ela produz filhos, palavra, porque Cristo está habitando na noiva. Vamos adiante. Agora, deixa eu te perguntar aqui. Agora, quem é que está reinando sobre as igrejas evangélicas? Hein? Quem é que está reinando sobre as igrejas evangélicas? Porque a noiva de Cristo, quem está reinando sobre ela é Cristo, a palavra. Porque ela achou o dracma perdido durante 2000 anos. Aí quando chega o último anjo, o sétimo anjo, William Branham, ele revela a palavra. Ele restaura a doutrina primeiro. Primeiro ele restaura a doutrina. O batismo verdadeiro, a Santa Ceia verdadeira, a Trindade verdadeira, e aí outras coisas. Depois ele vem e revela os mistérios escondidos. E a noiva segura esse dracma. E Cristo começa a reinar sobre ela. Agora, deixa eu te perguntar. Quem é que está reinando sobre as igrejas evangélicas? Hein? Quem é que está reinando? Vamos ver aqui. Apocalipse, capítulo 13, versículo 14. Eu vou te mostrar quem é que está reinando sobre as igrejas evangélicas. Primeiro, eu vou logo dizer a você, não é Cristo, não. Que você achar que é que Deus está nas igrejas evangélicas, está enganado. Mas, irmão, que Deus estivesse reinando sobre as igrejas evangélicas, o que você achava das igrejas evangélicas? Hein? Envolvido em política? Envolvido em fracaturas, em roubo, porque ele só pensa em dinheiro. Ele só pensa nisso. Deus está aí? Será que Deus está reinando sobre essas coisas? Não. Quem é que está reinando sobre as igrejas evangélicas? Vamos ver aqui. Apocalipse, capítulo 13, versículo 14 de Apocalipse. Preste bem atenção nas palavras proféticas de Deus. Apocalipse 13, versículo 14 diz assim. Olha só, rapaz, que coisa forte, hein? Engano os que habitam na terra com sinais que foi permitido que fizesse em presença da besta. Dizendo aos que habitam na terra que fizeste uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Deixa eu repetir mais uma vez aqui. Ó. Engana os que habitam na terra com sinais que foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizeram uma imagem à besta que recebeu a ferida da espada e vivia. Então veja só. Isso está cumprindo com quem? Quem fez essa imagem à besta? Hein? Quem é que está fazendo essa imagem à besta? Deixa eu ler mais um versículo aqui. Da mensagem. Deixa eu ler aqui o versículo. Vamos para o capítulo 17 de Apocalipse novamente. Para o versículo 3. E veja só isso aqui. Apocalipse 17, versículo 3. Olha o que diz. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor de escarlate, que estava cheia de nome blasfemo e tinha 7 cabeças e 10 chifres. 7 cabeças e 10 chifres. Quem é essa mulher? E essa mulher está cheia de nome de blasfemo. Eu já disse para vocês, e vou dizer mais uma vez. Mulher na Bíblia representa a igreja. Então essa mulher aqui é a igreja católica e ela está cheia de nome blasfemo. E quem é esse nome blasfemo? Vou dizer. Esses nomes blasfemos são o nome das filhas
da Igreja Católica. E quem são as filhas da Igreja Católica? Assembleia de Deus, Batista, Universal, Deus e Amor, Testemunho de Jeová, Luterana, Movimento Pentecostal, Igreja Quadrangular, Adventista. Todas essas igrejas evangélicas são filhas da Igreja Católica. E agora, quem está reinando sobre eles? Quem é que reina? Ora, que Cristo está reinando sobre a sua noiva. E quem é que está reinando sobre as igrejas evangélicas? Eu já disse e volto a dizer e vou isso aí direto. Deus não está reinando sobre as igrejas evangélicas. Não. Que Deus estivesse reinando sobre as igrejas evangélicas, ele não estaria desse jeito cristão. O que existe nas igrejas evangélicas é um bocado de mercenário. Pastores mercenários que querem acabar com o povo, com tudo que o povo tem, e enganam o povo com besteira, com doutrina falsa, doutrina de demônio. Porque esses ensinamentos que tem dentro das igrejas evangélicas estão tudo errado. Enganando as pessoas. Tirando tudo que as pessoas têm. Olha, irmão, só tem duas formas de entrar dinheiro dentro da igreja. Duas formas. Fora essas duas formas, o resto é mentira. Dízimo e oferta. São as duas maneiras que entra dentro da igreja. Dízimo e oferta. Mas o que eles estão fazendo? Estão vendendo campanha Fogo Santo de Israel, é campanha da panela, é campanha do tijolo, é campanha de tudo. Só para comer dentro do povo. Então Deus não está nessas coisas, não. Não está, não. Quem é que está reinando sobre as igrejas evangélicas? Vamos aqui para as palavras do profeta de Deus, William Branham, na mensagem O Mundo Caindo Outra Vez aos Pedaços. Parágrafo 116. Veja o que ele diz. Isso aqui é muito forte. Olha o que ele diz aqui. Parágrafo 116 da mensagem O Mundo Caindo Outra Vez aos Pedaços. Ele diz: ouvimos tanto acerca deste novo sistema que vai trazer. O sistema religioso, sabe, vai trazer paz sobre a terra. Quando os católicos e todos os protestantes se unirem, alguns deles creiam em cura divina, alguns não creiam, e alguns creiam nisto, e outros creem naquilo. E vocês terão que ceder todos aqueles pontos sobre os quais vocês têm se confrontado. Sua crença evangélica para entrar no Concílio Mundial. Cada denominação terá que entrar ali. Então, se a denominação está amaldiçoada e pertence a isto, o que isso faz? Isso te lança novamente para trás. Se Roma é a mãe das denominações, ela é a besta e a marca da besta. Mas eles fizeram uma imagem a ela, um concílio. As igrejas todas juntas fazem uma imagem à besta. Então, a besta, diz o Gombrana, é Roma, que é a mãe das igrejas evangélicas. E o que as filhas fazem para ela? Faz uma imagem, quer dizer, faz o concílio ecumênico. E isso, desde os anos 60 que vem acontecendo, em 2013, essa imagem, a besta, foi levantada. Tony Palmer, eu já falei isso aqui várias vezes, vou continuar falando. Tony Palmer e o discípulo Oral Robertson juntou pastoras, evangelistas, missionários, todo o povo, em 2013, e disse: meus irmãos, vamos acabar com esse negócio de protestar com a Igreja Católica e vamos se unir novamente. Hein? Então, se isso levantou a imagem, porque, meu irmão, a marca da besta, a besta vem de Roma, mas a imagem da besta, ela vem dos Estados Unidos. E isso já foi levantado. A imagem da besta já se levantou em 2013. Agora, e o povo sabe disso? Será que o povo vai saber dessas coisas? Não sabe, não. Porque eles estão enganados. São um povo enganado. E veja o que o Mombrano diz aqui, ó. Se Roma é a mãe da denominação, ela é a besta e a marca da besta. Então, eles fizeram uma imagem a ela. Um concílio. As igrejas todas juntas faz uma imagem à besta. Então, diretamente volta a marca da besta outra vez. O sistema do mundo, o denominacionalismo, e tem produzido um sistema para trazer a marca da besta.
resolvido o problema. Então, todo esse trabalho que o Papa está fazendo isso, está fazendo no mundo aí é para isso. Está se unindo. Todas as igrejas evangélicas estão fazendo uma imagem da besta, quer dizer, estão se unindo com o Papa novamente. Essa é a verdade, meu irmão. Eu sei que muitos não vão concordar com isso, mas essa é a verdade. E quem reina sobre a igreja evangélica hoje é o Papa. O Papa, que é o rei, ele está reinando sobre a igreja, sobre todas as igrejas evangélicas. Ele é o rei agora. O reino do Papa agora está reinando sobre todas as igrejas. Mas que Deus nos ajude, meu irmão. Que Deus nos dê força nessa hora para que nós podamos caminhar. Porque, meu irmão, tudo isso que está acontecendo, você que não tem entendimento da Bíblia, você que não entende as Escrituras, você pode dizer, mas isso é muito bom, isso é maravilhoso. Mas tudo isso que está acontecendo no mundo hoje, o Papa quer reunir todo mundo, quer se unir com as pessoas, as igrejas estão se unindo com ele, tudo isso é para uma coisa só, para no final ser tudo destruído. Mas a noiva de Cristo, que está na palavra, a noiva de Cristo está sendo dominada por Cristo, ela sairá no arrebatamento antes disso. Deixa eu ler mais uma escritura para vocês aqui, mais uma escritura. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, para nós encerrarmos nosso programa. Mas eu não quero encerrar, eu quero encerrar antes de ler isso aqui. Antes de encerrar, eu quero ler isso aqui, que isso é muito importante para vocês. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Veja só o que é que a Bíblia diz aqui, ó. Capítulo 5, da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Leia as escrituras. Acompanhe comigo as escrituras para você ver que tudo que está na Bíblia. Olha o que diz aqui, ó. Mas, irmão, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Versículo 3. Pois quando dizerdes a paz e segurança, então sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto aquele que está grávida, e de modo nenhum escaparão. É isso que o Papa está fazendo, com seus 10 ditadores junto com ele. Paz e segurança. Eles querem trazer paz e segurança. Olha, o Papa disse mês passado que ele está criando uma igreja, uma religião chamada a Igreja Única, que quer dominar o mundo 1000 anos. Olha, desde o ano 325 até agora, 2016, a Igreja Católica vem no seu reino. E o Papa ainda quer mais 1000 anos ainda para reinar sobre a terra. Já faz 2000 anos que ele vem reinando com a sua igreja sobre as pessoas. Ele ainda quer mais 1000 anos ainda para reinar. Mas tudo isso é para quê? Para no final vir a destruição. Mas a noiva de Cristo está fora disso. Os eleitos de Deus, os predestinados de Deus, não se unirá com isso. Porque eles estão na palavra. Eles estão vivendo uma palavra. Mas aqueles que estão usando a palavra de Deus para enriquecer, para comer, tirar a lã da ovelha, deixar a ovelha sem lã, eles vão se unir com isso. E o final deles é o quê? Destruição. Isso é a verdade. Deixa eu continuar aqui com o profeta mais uma vez, aqui, para o 120 ao 121 da mensagem, o mundo caindo outra vez aos pedaços. Para o 120 ao 121, veja o que ele diz aqui, ó. Olha o que ele diz. Esse sistema denominacional é a marca da besta, quer dizer, todas as igrejas evangélicas, toda a denominação é a marca da besta. A Assembleia de Deus é a marca da besta, a Batista é a marca da besta, a igreja, o Testemunho de Jeová é a marca da besta, a Universal é a marca da besta, a Deus e Amor é a marca da besta. Eu não estou aqui defendendo a igreja não, meu irmão, eu estou defendendo a palavra. Irmão Branham diz, este sistema denominacional é a marca da besta, vocês sabem. Se você nunca me ouviu dizer isto antes, esta é a razão pela qual eu tenho batido nisto com tanta força. Porque agora eu penso que o tempo está quase no fim. Então devo também expor isso e falar a verdade sobre isso. Aí está ela. Esta é a marca da besta, exatamente. Roma era a besta e ela era a denominação, a primeira organização. Então a primeira denominação que surgiu foi a Igreja Católica. E ficou só nisso? Não. Depois veio a luterana, wesleyana, metodista e todas elas se tornaram a marca da besta. E ele continua. Olha o que ele diz assim. É o Conselho Mundial de Igreja e tudo.
Eles estão sendo engolidos pelo concílio da igreja, fazendo uma marca ou uma imagem à besta, para dar a ela seu poder. E ela tinha uma cabeça ferida de morte, e ele viveu de Roma papal, de Roma pagã a Roma papal. Oh, que coisa! Qual cego tem sido os protestantes? Ah, meu irmão, que quando eles eram protestantes, eles eram cegos, e agora que são evangélicos, que eles estão pior ainda. Está agora mesmo assentado bem no meio disso. E não há nada que vocês possam fazer agora. O sistema já está formado. Eles entrarão nisso e não saberão o que entrará. Eles simplesmente estarão ali. Isso é tudo. Eles não conseguirão sair disto. Já está feito. Eu fico olhando os teólogos batistas, os teólogos assembleanos, os teólogos adventistas, homens que estudam teologia, estão tudo se unindo com a igreja. Eles não conseguem ver por quê? Porque a teologia não explica a eles as profecias da Bíblia, não. A teologia deles não faz isso. Mas a revelação profética que Deus enviou nos últimos dias nos mostra que as profecias estão se cumprindo. Meus irmãos, meus amigos, que Deus abençoe vocês. Meu propósito aqui não é, como eu disse, sempre digo, não é criticar ninguém. Eu não estou aqui para criticar ninguém, porque existem pessoas boas em todas as religiões. Em todas as igrejas existem pessoas boas. Mas eu estou aqui para falar contra o sistema que está prendendo essas pessoas. Meu irmão, as coisas estão acontecendo. E cada dia mais as coisas estão acontecendo porque a tendência disso é a destruição, é a terceira guerra mundial. Quando a igreja católica, junto com seu cabeça, seu chefe, o seu supremo papa, reunir o que eles querem, aqueles que não se unirem, vai mandar perseguir e matar. Assim como foi nos tempos passados, vai ser a mesma coisa novamente. As coisas estão se repetindo, meu irmão. Por isso que a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3, não existe nada novo na terra. Porque tudo já aconteceu, está acontecendo novamente, está se repetindo. Mas eu estou aqui para lhe ajudar, para você prestar atenção. Esses pastores corruptos, ladrão, roubando o povo, tirando tudo que o povo tem. Meus irmãos, corra disso. Venha para a palavra. Que Deus te ajude. E eu peço para vocês continuar se inscrevendo no canal HMTV, assistindo nossos vídeos, e deixe o seu like lá, de ok. Nos ajude, para que nós podemos continuar falando da verdadeira palavra de Deus, que foi revelada através do sétimo anjo, William Marombrana. E antes de eu terminar, eu quero dizer uma coisa aqui, porque tem pessoas que sabem, tem pessoas que não sabem, e me perguntam, irmão Jailson, por que entre os seus vídeos o senhor tem aquele quadro ali? Quem é aquele homem? Esse homem aqui, esse quadro aqui, é o quadro que tem a foto do profeta de Deus, William Branham. Esse homem aqui, que com o seu ministério, cumpriu Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, Mateus 17, 11, Atos 3, 19, Apocalipse 8, 13, Apocalipse 10, 7. Essas escrituras se cumpriu no ministério desse homem aqui, William Branham. É por isso que eu tenho um prazer imenso de colocar aqui a foto desse homem, porque ele foi o sétimo anjo, o profeta que Deus prometeu na sua palavra e enviou para nós, e ele tem me ajudado muito, porque eu passei 11 anos sendo enganado pelas igrejas evangélicas. Mas no dia que eu escutei a mensagem desse profeta de Deus, William Branham, eu fui libertado pela sua mensagem. Então essa é a verdade. Essa foto aqui, esse quadro onde contém a foto do irmão William Branham, esse homem é o sétimo anjo que cumpriu Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Que Deus abençoe e até o próximo programa, a palavra do Mestre. Amém e graças a Deus. Vem, Gabriel. Graças a Deus. Mais um. Muita coisa aqui.